Paz, irmãos, daqui quem vos fala é o pastor André. Louvado seja Deus pela vida de cada um que está conectado agora, ouvindo e vendo essa mensagem. Então, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Você vai ajudar muito para o crescimento do canal. Você que já continue fazendo isso. Eu conto com o vosso apoio. Amo a vida de todos vocês. Amém? Então, a palavra de Deus em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e o versículo 16 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Olha só, Jesus aqui nos confiou uma missão, né? Ir por todo o mundo, pregar o evangelho. Esse é o mandamento que ele nos deu, a ordem que ele nos deu, ir ao mundo. Nós não podemos parar, temos que levar a palavra de Deus para as pessoas. E ele nos deu esse ministério, nos confiou a palavra da reconciliação, esse ministério da reconciliação, não porque ele é preguiçoso, cansou de fazer a obra, então deixa empregar esse cara aí. Não. Você precisa saber que é um privilégio de participar da obra do Senhor. É um privilégio você ser filho dele, é um privilégio você servir a ele. Antes de você está o propósito de Deus. Jesus veio ao mundo não para fazer piquenique, ele veio ao mundo para cumprir o propósito de Deus, que era reconciliar o mundo para Deus. Amém? E ele conseguiu isso, e ele também nos colocou na obra, para cumprirmos, dar continuação dessa obra. Amém? Então você precisa entender que você é um servo de Deus, para além de ser filho de Deus, você é um servo também, que está para cumprir o ide dele. E quando eu falo em cumprir, logo vemos um Senhor, e um Senhor tem uma palavra de ordem, um mandamento. E quando a gente fala de mandamento, lei, as pessoas se assustam. Ué, irmão, nós não estamos mais na lei. Não, você continua na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a lei que você tem para você poder cumprir e obedecer. Amém? Então, nós aqui em João capítulo 14, versículo 21 e o 23, vemos o perfil de uma pessoa que ama a Deus. Ele fala aqui no versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Ou seja, você quer conhecer uma pessoa que ama a Deus? É aquela pessoa que cumpre os mandamentos dele. Mais uma vez eu digo para você, cumprir os mandamentos de Deus significa cumprir a palavra dele, fazer o que a palavra diz. Porque se ele é seu pai, você precisa entender que ele é seu Senhor. Como Senhor, você é um servo que está para cumprir aquilo que ele falou. Você precisa entender, não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade dele. Porque se não for para fazer a vontade de Deus, que eu cumprir o propósito pelo qual você foi criado, e para que serve a sua vida? Por que você vive? Logo, a sua vida não terá valor nenhum. Então, precisa valorizar a vida que Deus te deu no cumprimento do propósito dele. Amém? Então, você precisa valorizar a vida que Deus te deu, cumprindo o propósito dele. O versículo 23 diz assim, estou lendo apenas as partes A do versículo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha só o perfil de alguém que ama a Deus. É daquela pessoa que guarda a palavra dele. Por isso é que eu tentei mostrar para você mandamento, lei,
é a mesma coisa, é a palavra de Deus. Ou seja, às vezes ouvimos, mandamento, cumprir a lei de Deus, a lei é do Velho Testamento. Não, a palavra continua, ela está viva, a palavra de Deus. Por isso é que o versículo 23 ele fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra de Deus é guardar aquilo que ele te disse para fazer. Se ele te diz, faça isso, declara a palavra, e você está fazendo isso, o que você está fazendo? Está guardando a palavra de Deus, está obedecendo, está andando na obediência. E uma vida de obediência é uma vida boa, que glorifica o nome do Senhor. Amém? Então, olha só o que diz Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? As pessoas, como é que vão invocar a Deus se eles não creram nele? E como eles vão crer em Deus se eles nunca ouviram falar? E como é que eles vão ouvir falar se você não pregar? Então você precisa falar da palavra da reconciliação que te foi outorgada, que te foi dada, para que as pessoas possam crer e essa fé que vai gerar neles, vai dar salvação a eles, ou seja, vão receber, tomar posse da salvação que Jesus já liberou, que Deus já liberou através de Jesus. Amém, gente? Amo vocês. Então, irmãos, você precisa entender que a lei de Deus, o mandamento de Deus, é a palavra de Deus. É essa palavra que ele te confiou para você ir por todo mundo e pregar. É essa palavra da reconciliação que Paulo falou, que Deus te confiou, que Jesus te confiou. Amém? E a conclusão, o Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz assim: agora que se disse tudo, agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Aqui o autor de Eclesiastes, né, lá no Velho Testamento falando, dizendo, já que se falou tudo, a conclusão que chegamos hoje é o quê? Qual a conclusão que ele está dizendo? Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Olha só a conclusão que precisamos chegar como filhos de Deus. É amar a Deus reverentemente e obedecer os seus mandamentos. O que são mandamentos, irmão? É a palavra de Deus. Então você precisa amar a Deus e obedecer a palavra de Deus. Amém? E a Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 6 e o versículo 14, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então você precisa entender, você é um instrumento que foi criado, fabricado para dar louvor e glória ao Senhor. E como você faz isso? Você faz isso cumprindo a palavra dele, guardando a palavra dele, guardando o ID, cumprindo o ID, guardando a palavra da reconciliação e levar ao mundo, aos homens, para que eles possam ouvir e eles serem livres e tomarem posse da salvação que Deus já deu através de Jesus Cristo. Então você quer expressar o seu amor por Deus, você quer mostrar o amor que você tem em Deus e para Deus e por Ele, você precisa cumprir o mandamento dele, ou seja, você precisa cumprir a palavra dele. E a palavra dele é esse: ide por todo mundo. Então guarda a palavra de Deus no seu coração, cumpre com essa palavra de Deus dentro de você, ande por aí falando dele. Parece um louco, mas você não é um louco, apenas alguém que está aqui preenchendo o tempo na obediência, preenchendo o tempo em cumprimento do propósito pelo qual você foi criado. Amém? Você é um instrumento que dá louvor e glórias a Deus. Então faça isso, ide por todo mundo, que você estará glorificando, louvando a Deus
com essa ação. Amém? Muito obrigado por todos que acompanharam. O assunto, porque ainda estou vivendo, não termina por aqui, mas eu vou ficar por aqui porque Deus está me falando de algumas coisas que eu preciso tratar com vocês aqui no vídeo. Eu vou gravar outros vídeos sobre outro assunto. E se Deus quiser, em outra oportunidade, a gente fala mais sobre isso. Amém. Deus abençoe.